abordar com você sobre abrir o caminho para os mistérios de Deus. Abra o caminho para os mistérios de Deus. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 11. Melhor, versículo 10. Mateus 13, 10. Eu quero contar para você qual é o contexto ali. Jesus acabou de declarar a parábola do semeador. Jesus falava por parábolas muitas vezes, contando histórias que ajudavam as pessoas a compreenderem o reino dos céus a partir de realidades que elas tinham. Então ele falou da parábola do semeador, porque naquela época a agricultura, a questão rural era muito forte, por isso então Jesus explicava de forma que as pessoas viessem entender e usava parábolas para isso. Ok? Ele então explica a parábola do semeador. E ele falou isso para as multidões. Depois disso, aí então vem aquilo em que queremos entrar no versículo 10 de Mateus 13. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. Quem é que perguntou para ele? Grave isso. Jesus explicou a parábola para quem? Para a multidão. Para todo mundo. Tinha gente à beça. Aí os discípulos, seguidores, aqueles que deixaram as suas vidas para viverem com Jesus, esses chamam Jesus numa conversa particular. E então perguntam para ele, já é outro contexto. E lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês quem? Porque a vocês é dado o quê? O conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas há aqueles quem? A multidão, aqueles que não são discípulos. Isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, mas assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Quero explicar o que Jesus está dizendo aqui. A multidão, os mistérios do reino dos céus, não é dado a conhecer detalhes, mistérios. É colocado para a multidão algo de uma forma geral. Mas aqueles que são discípulos, a esses é dado o conhecer desses mistérios. Por isso que o tema dessa palavra hoje é abrindo o caminho para os mistérios de Deus. Porque nós vamos aqui compreender como é que se abre essa porta para entrarmos nos mistérios de Deus. Ou melhor, a experimentarmos a condição de conhecermos os mistérios de Deus. O que Jesus falou aqui? Ao que tem mais será dado. Aquele que tem recebe o direito, recebe essa concessão de conhecer os mistérios de Deus, mais será dado. E diga-se de passagem, esse conhecer não é algo teológico, esse conhecer não é encher o cabeção de conhecimento, mas sim conhecer por experimentar. É ginosko, no grego, conhecer por experimentar, não é saber sobre, é estar com, é absorver, ou gnosco, não sei como é que é em português, mas o significado é este.
E às vezes as pessoas acham que o conhecimento teórico, teológico, ele só incha. A pessoa não vai crescer em conhecer a Deus. Pode saber muitas coisas sobre, mas não significa que conhece a pessoa. Então, as pessoas, aqueles que são discípulos, que entregam a sua vida completamente para Jesus, a esses é dado o conhecer dos mistérios. Então, o primeiro passo aqui é que, para abrir o caminho para os mistérios de Deus na nossa vida, você precisa fazer parte da multidão ou você precisa fazer parte dos discípulos? Essa é a primeira decisão nessa noite. Agora vamos, entendendo isso, vamos para aquela parte da Bíblia que já está até viciada hoje. João capítulo 15, vai lá. Versículos 1 a 7. Porque, não sei se você sabe, nós estamos nessa jornada, nós estamos em 2025, um ano de dar muito fruto. O ano de dar frutos. E nós estamos vendo ali em João, capítulo 15, qual é o processo da nossa vida dar muito fruto em todas as áreas. E já entendemos que, como discípulos, podemos ter acesso aos mistérios de Deus. Agora vamos entender o processo. João 15, 1 diz assim em diante: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, disse Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele poda ou limpa, para que produza mais fruto ainda. O objetivo da poda, dar muito fruto. Então, sem poda de Deus, não dá fruto. Então, precisamos aprender a diferenciar corte de poda. Tudo parece igual. Algumas podas dão dores, mas o objetivo final é dar muito fruto. Então, estamos vendo que nós somos como ramos, que procuramos permanecer na videira que é Jesus. Dessa forma, nós vamos dar muito fruto. Estamos discernindo a diferença entre corte e poda e nos inclinamos à poda de Deus para dar muito fruto. Então, nós não somos mais como aquelas pessoas que fogem da guerra, do desafio, mas nós desejamos crescer na presença de Deus. E quando Deus vem com seu processo de poda, nós discernimos que a poda parece ser uma coisa ruim humanamente falando. Não, mas é algo da ação de Deus para nos lapidar, nos aperfeiçoar, mudar a nossa estrutura para que possamos dar mais fruto ainda em todas as áreas, nas nossas funções sociais, no nosso propósito de vida, naquilo que fazemos e pensamos. E vimos também nos domingos anteriores que devemos permanecer. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus vai permanecer em nós se nós permanecermos nele. Há uma condição. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus. Estão permanecendo em Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, olha como é que ele é repetitivo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Quem quer dar fruto? Então você precisa fazer o quê? Permanecer em Jesus. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O que ele está dizendo aqui? Se você não quer permanecer em Jesus, não tem presença. Está tudo certo. É uma escolha. Mas quem quer permanecer em Jesus, continua com a presença, continua conectado nele. E aí dá muito fruto. Porque não tem como dar fruto se não estiver ligado nele. Quem não quer dar fruto, não tem problema. Existe um propósito. O fruto tem a ver com um propósito que Deus tem. Tem a ver com trazer a vontade dele do céu para a terra. Então, se não há propósito na vida de uma pessoa, não precisa da presença. Se há propósito, então vem presença. Para quem quer e permanece nele. Escolho permanecer em Jesus para viver o propósito que ele tem. Então, decido permanecer nele. Por isso, então, ele vem e age.
É nele que eu vou dar fruto. Continuando aqui, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui é um resultado sobrenatural que nós vamos ver nos domingos posteriores. Mas qual é a diferença aqui que nós falamos no domingo passado? Lembra do versículo 3 aqui que nós lemos? Versículo 2, versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra o quê? Logos, escrituras. A logos, os princípios de Deus. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos coloca na condição de darmos frutos. Agora, vemos o versículo 7. Se permanecermos nele, se permanecerem em mim, e as minhas palavras, palavras o quê? Remas. Do grego, rema é a palavra que Deus continua falando. Falamos isso na ministração passada e abordamos mais profundamente sobre isso. Então, entender isso faz toda a diferença. Por quê? Você está agora aí, você veio para a igreja, você veio possivelmente com uma expectativa de Deus falar com você, sim ou não? Tá, você acabou de escutar a palavra logos, amém? Possivelmente, essa palavra logos, Deus fala algumas coisas específicas para você. O Espírito Santo começa a trabalhar isso em você, conforme você vai recebendo a palavra logos, que são as palavras das Escrituras, as palavras já escritas de Deus, as palavras já faladas por Deus, por meio da ação do Espírito Santo, por estarmos aqui buscando permanecer nesta conexão com Ele, então as palavras remas começam a brotar. E aí nós começamos a perceber, vem como revelação, iluminação no entendimento, essas palavras começam a ecoar, soar de maneiras específicas, falando com cada um de nós de maneira individual. Deus começa a falar com você coisas específicas, pontuais para esse tempo na sua vida. E isso é o agir sobrenatural de Deus. Mistérios que podem ser cada vez mais aumentados em sua atividade se você crescer como discípulo de Jesus. Porque aos discípulos é dado conhecer dos mistérios de Deus. Amém? Tá percebendo? Tem coração queimando aqui, tem coração assim começando a... Sim ou não? Tem ou não tem? Tem gente aqui brotando uma fome de Deus. Estou sentindo aqui. Senti isso de manhã, um queimor. E estou sentindo aqui uma fome, um desejo no coração de algumas pessoas. Isso é bom demais. Então nós somos limpos pela Logos. E para vivermos os mistérios, para vivermos o sobrenatural de Deus, a gente precisa ainda um pouco mais se concentrar na grande importância que a Logos tem. Quanto mais expostos a Logos de Deus, a palavra de Deus, mais nós abrimos caminho para as remas, para Deus falar. Nossos sentidos espirituais se abrem, ouvidos espirituais, visão espiritual, entendimento, compreensão, iluminação no entendimento. Isso vai crescendo, é do espírito para a alma e vai tomando corpo. É algo que só Deus pode fazer, homem nenhum pode fazer. Crescemos nesse entendimento e então acabamos de entender o processo de abrir o caminho para os mistérios de Deus. Primeiro passo, decidir permanecer. Segundo, decidir ser discípulo. Terceiro, aumentar a nossa exposição à palavra Logos. A partir daí, um portão de Nárnia se abre. O armário de Nárnia se abre e nós começamos a entrar numa dimensão do reino dos céus que realiza transformações no nosso interior e no nosso exterior, mudando as realidades ao nosso redor. Então, é simples assim. Simples assim. Agora, legal.
a gente precisa, então, fazer algo para que a Logos de Deus realmente tenha uma grande importância, a maior importância na nossa vida. A Logos de Deus, a palavra Logos de Deus, precisa estar no mais alto grau de importância nas nossas vidas. E ali em Mateus 13 você vê novamente, você vê lá no versículo 44, lembra do domingo passado? Estou aqui fazendo uma recapitulação. O reino dos céus, Mateus 13, 44, o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido. E aí, um homem foi lá, achou um tesouro, voltou, vendeu tudo que tinha e foi lá comprar aquela terra por causa do tesouro. Aí Jesus dá outro exemplo depois do homem que negociava e procurava boas pérolas, versículo 45. Ele vai lá, vende tudo que tinha e comprou a pérola de grande valor que ele tinha encontrado. Jesus traz esse ensinamento através dessa parábola para mostrar que alguém, para acessar o reino dos céus e os mistérios do reino dos céus, precisa deixar tudo para trás. É uma palavra forte. Eu hoje escuto muito pouco essas palavras assim nas igrejas. É muito hoje palavra fast food. O que é a palavra fast food? Fast food gospel. O que é? Eu não quero criticar, eu não gosto de criticar, mas é o que acontece. Palavras que vêm só para trazer o bom do resultado, mas não ensina o processo. Ah, que você vai prosperar, vai dar muito fruto, mas tem um caminho. Aí eu vou lá, animo vocês, que vai dar muito fruto, oro, declaro e tal, mas não ensino o caminho para você. Aí lá na frente dá problema. E aí o que temos hoje? Pessoas espiritualmente doentes. Crentes espiritualmente doentes. Quem é que gosta de fast food? Levanta a mão. Ou de vez em quando é bom, né? Me lembro do Sunday do Bob's. Tem até a memória afetiva. De vez em quando eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente pegava o carro e saímos, íamos lá pro... Tiago, cadê o Tiago? Tiago, íamos lá para Avenida Brasil, lá em Bom Sucesso, morava na Vila da Penha. Meu pai botava a gente no carro, levava a gente lá no Bob's, na Avenida Brasil, que só tinha aquele mais perto. É como daqui para Ilhota. Aí, Beto, Ilhota. Aí íamos lá de carro para tomar um sundae do Bob's. E quando meu pai dava uma brecha para a gente poder comer um negocinho diferente, aí era festa. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Mas tem uns aí que gostam de comer um Big alguma coisa. Não vou fazer propaganda aqui, mas já fiz do Bob's, né, meu Deus. E gosta de comer um fast food, Subway, um Big Mac. É legal. Quem é que gosta daquela batata frita? Ô, glória! Eu amo a batatinha frita. Na airfryer, então, nós gostamos. Quer adorar ela, ó. Ô, glória! Ah, o nome dela é Vitória e ela é um milagre de Deus, né, Thay? Vitória é um milagre de Deus. Vitória é um milagre de Deus. É sério? Depois a gente conta essa história. Mas se você viver todo dia comendo fast food, o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente em alguma hora porque você não estará se alimentando dos nutrientes necessários, das vitaminas, das proteínas, tudo mais. Assim é espiritualmente. Então, para que você coma bem, se alimente espiritualmente, você precisa ir para Logos. Por isso que nós estamos fazendo a jornada de crescimento. Estamos estimulando todo mundo a entrar. Espero que você entre e se comprometa durante um mês, ó, pegar firme e se alimentar da Logos de Deus. Um mês de jornada de crescimento. Depois tem mais outro mês, depois tem mais outro. Você vai ficar com mais fome ainda, você vai querer mais, você vai frouxo. E eu vou profetizar aqui, em nome de Jesus. Passado esse mês, você vai ver que 15 minutos por dia é muito pouco, você vai querer mais e você vai se programar para acordar mais cedo ou dormir mais tarde, porque você vai querer estar mais com Deus. Amém? Diga, eu recebo. Porque você vai se alimentar e você vai ver que você vai ficar cada vez mais forte espiritualmente. São palavras específicas, direções ali, fundamentais. Deus sempre fala. Então, entendendo isso, nós procuramos nos planejar. E aí, então, nós
ao crescermos na Logos de Deus, nós damos a base para as remas de Deus, que vêm de formas variadas. Deus começa, então, a falar conosco de formas variadas. Então, precisa haver um desejo nos nossos corações, e creio que é o centro do que estamos abordando hoje aqui. É preciso haver no seu coração um desejo de elevar o seu estilo de vida ao padrão, ao mais alto padrão das remas de Deus. Repete aí comigo. Se quiser, é claro. Eu quero elevar a minha vida a um estilo de vida mais alto, a um padrão mais alto das remas de Deus. Então você acabou de dizer isso, glória a Deus. Amém. Por isso, ligamos essa palavra na terra e no céu. E é desejo de Deus que você cresça em ouvi-lo falar mais, receber as direções e dar muito fruto. Para isso acontecer, você precisa dar o mais alto valor para Logos. Porque quanto mais entendimento e conhecer a palavra e transpirá-la, absorvê-la e vivê-la, nós vamos sendo transformados na nossa forma de pensar. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, conforme o que a palavra de Deus diz. Vamos então sendo transformados mediante ao espelho da palavra. Nós vamos adquirindo um jeito de agir, uma forma de pensar conforme o que a palavra diz. Conforme vamos mergulhando na palavra de Deus, nós somos confrontados na nossa estrutura. E ganhamos a oportunidade de sermos aperfeiçoados na nossa estrutura mediante o que a palavra de Deus nos ensina. E isso é vivido de uma forma prática. Aí, quando vem uma decepção, quando vem uma ofensa, a nossa vontade é de dar na pessoa aquele golpe do Karate Kid. Quem é que lembra? Meu Deus, você quer reagir, você quer agir na carne. Sim ou não? Mas aí você lembra, ou melhor, o Espírito Santo te lembra do que a palavra de Deus diz, e aí você faz uma escolha. Qual é a escolha que você faz? Decide morrer para você mesmo e deixar Cristo tomar conta. E aí você decide não reagir de forma carnal, você decide não se afastar, mas você cresce em perdoar, em ter compaixão da outra pessoa. Você não se preocupa mais em se defender, porque a palavra de Deus está tão em você que você sabe quem você é em Cristo. E aquela ofensa, ela não te atinge num nível mais profundo. Ela atinge um nível da sua alma, mas você, por estar em cada vez mais contato com a palavra de Deus, você está munido de ferramentas. Para quê? Para ser lembrado pelo Espírito Santo e colocar essa palavra em prática. Tem situações que são mais difíceis, mas ele continua te ajudando. O que você faz? Você faz o que a palavra de Deus diz. E o que acontece na sua vida? Você abre caminho para os mistérios de Deus, para o agir sobrenatural de Deus. Se você age na carne, você quebra a oportunidade de viver os mistérios. Porque se nós não permanecemos na palavra, nós não damos fruto. Se permanecemos na palavra, isso de uma forma prática, aí nós continuamos abrindo o caminho para o agir de Deus. Quando nós não agimos conforme o que a palavra de Deus diz, nós damos legalidade. Nós damos lugar ao diabo, como diz em Efésios 4:27. Nós abrimos lugar para o inimigo vir com suas mentiras.
E ele vem com argumentos muito plausíveis. Não, quem é aquela pessoa para falar assim com você? Oh, foi uma injustiça. É o mesmo padrão lá do Éden, síndrome do Éden. Lá quando o homem e a mulher pecaram, a serpente veio com aquele chaveco que continua vindo com você, no seu ouvido, vem na sua vida. Sabe como? Não é bem assim, não. Deus falou para vocês não tocarem lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é bem assim, não. É porque vocês vão ficar igual a ele. É uma verdade. Todo problema, todo afastamento de Deus, normalmente começa com uma verdade que é deturpada para levar você a uma mentira e se afastar das remas de Deus, dos mistérios de Deus. É por isso que na grande maioria dos cristãos existem pessoas que não vivem uma alta intensidade das remas de Deus. São pessoas que recebem o acesso aos mistérios do reino dos céus, mas não experimentam. Por quê? Porque não vivem o processo diário. Porque quebram princípios em pequenos momentos da rotina da sua vida. E deixam levar por atitudes, pensamentos e reações que são contrários ao que a palavra de Deus diz. Às vezes nem se lembram o que a palavra de Deus diz. E na maioria das vezes nem sabe o que a palavra de Deus diz. Porque não tem contato com ela. E o grande mistério do reino dos céus começa por você saber o que tem que fazer. Quem não sabe para onde tem que ir, vai para qualquer lugar, menos para onde tem que ir. Então, como é que a gente sabe o nosso destino e sabe para onde a gente vai? Através da palavra de Deus. Porque ela, a Logos de Deus, é que vai nos conduzir às remas, às direções específicas que você tanto deseja, para então experimentar aqui na terra aquilo que já está projetado no céu. Então, você, a partir de hoje, em nome de Jesus, não será uma pessoa mais que ficará se alimentando de fast food. Não somente de cultos, ou de podcast, ou de YouTube, pelo amor de Deus. Vá além disso. Vá muito mais além disso. Então, entre na jornada de crescimento, ingresse nesse mergulhar em Deus, aproveite o que a igreja está te proporcionando. Depois também vai ter ali o seminário de casais. Depois a gente vai estar informando mais sobre isso, para os casais entrarem em outro nível da sua vida espiritual e também conjugal. Tem tantas coisas novas vindo aí, fique atento às orientações nas nossas redes sociais e no aplicativo. Tudo isso para fundamentar você de forma bem específica em várias áreas da sua vida, para você crescer na Logos e viver a vontade de Deus, alcançar os mistérios. Mas essas remas de Deus, esse falar de Deus contínuo, vem de várias formas, que nós vamos falar posteriormente, mas precisamos entender o seguinte. Coloca lá Provérbios 25:2, existe um mistério. Provérbios 25:2 diz assim, olha só. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Que mistério. Quero entender isso. Como é que é isso? Olha só. Deus não fala tudo para qualquer pessoa. Por quê? Porque a pessoa não tem por que saber. Por que que Jesus revela os mistérios para quem é discípulo? Porque a multidão está indo para Jesus ou por uma coisa que precisa, tem necessidade, ou por uma coisa que deseja alcançar. É assim que a maioria dos cristãos vive. Mas, pelo amor de Deus, se você está aqui, não está em outro lugar, é para você ouvir essa palavra. Deus quer te levar ao mais alto nível de vida com Ele. Deus não quer que você viva como um bebê espiritual, vivendo como multidão, apenas recebendo fast food que vai te sustentar apenas por algum tempo, mas não vai te dar sustento para viver uma vida de maturidade. E é por isso que ele só revela as pessoas que têm, primeiro, condição de receber. Segundo,
estão dispostas a viver a responsabilidade daquilo que recebem. Porque os mistérios de Deus, primeiro, vêm para quem é filho e filha de Deus de verdade, para quem se posiciona como reino e sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Sacerdote é intermediário entre Deus e as pessoas. Quem se posiciona como discípulo e diz, eu quero, aquilo que recebo de Deus, eu quero transmitir para as pessoas. Estão nessa condição. Outro detalhe, real, sacerdócio real, sacerdote do rei. Quem é o rei dos reis? Jesus. Aqueles que são filhos do rei passam a ser príncipes e princesas. Fazem parte do reinado. Fazem parte da família real. Muitos cristãos não se veem como família real, não crescem numa mentalidade nobre, por isso ficam comendo migalha e fast food em vários lugares. E o Senhor está te conduzindo hoje aqui a entrar num nível mais alto, um padrão mais elevado da presença. Por favor, olha para a pessoa do teu lado aí. Se for uma mulher, você olha bem nos olhos e fala assim, ó, você é uma princesa de Deus. Se for homem, você fala, você é príncipe de Deus. Fala aí, por favor, declara, deixa Deus usar a sua vida. Vai lá, manda a vergonha embora. Olha aí, fala, você é uma princesa de Deus. Você é um príncipe de Deus. Ei, talvez alguns aí se sentiram assim, ó, quando viram a pessoa do lado, olhando com um olhar de raio laser nos seus olhos e falando isso, talvez você se sentiu assim. Ficou meio desconfortável. Sabe por quê? Porque precisa crescer em você essa identidade da nobreza real que o Senhor proporcionou àqueles que são seus filhos. Porque nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E somente mergulhando na sua palavra é que a gente cresce nessa identidade. E nesse propósito também. Sacerdócio real fala de identidade e propósito. Eu faço parte da família real e tenho propósito de conduzir a presença de Deus na vida das pessoas. A começar pela minha casa. Ser luz na minha casa, na minha família, nos ambientes que vou, com as pessoas em que tenho um relacionamento. Eu tenho essa chamada de Deus e é isso que eu vou viver. E vou procurar encontrar caminhos para trazer essa glória de Deus. Como diz também, a palavra de Deus fala que sejamos considerados como encarregados dos mistérios de Deus. Sabe o que Deus quer para a sua vida? Que você cresça na sua palavra logos e na sua palavra rema e seja uma pessoa que é encarregada desses mistérios dos céus. E seja um canal de bênção onde você vai. Crescer nessa atividade. Você precisa crescer nessa atividade? Sim ou não? Eu quero crescer. Quem quer crescer? Também. E o Senhor está nos levando a esse nível. A nossa identidade vai brilhando ao máximo na medida em que nós vamos buscando essas coisas secretas de Deus. Está sendo despertado no coração de cada um esse desejo de descobrir os mistérios de Deus. Deus quer revelar esses mistérios que estão reservados no céu para você. Viver além disso é muito pouco. É viver uma vida mediana, medíocre. É viver pouco se tem mais. E Deus quer te estimular a viver uma vida como esses reis aqui. A glória dos reis é investigá-las, como vimos em Provérbios. E se aos discípulos é dado conhecer dos mistérios, você vai viver menos do que isso? Não, né? Amém? Então repete aí se tu tem coragem. A partir de hoje, fala aí, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu me posiciono como família real e vou buscar os mistérios de Deus sobre a minha vida e através de mim. Sabe o que Jesus fala para você em resposta a isso? Coloca Mateus 7,7. Aquele que busca, encontra.
Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, que deseja, a porta será aberta. Aqueles que desejam, aqueles que tomam postura, aqueles que mostram o que realmente querem, aqueles que buscam, aqueles que pedem, aqueles que batem, fazem o esforço, vem promessa a seguir. As promessas vêm a partir de uma condição, de uma postura. Toda promessa está fundamentada numa condição. Você pode ver de ponta a ponta na palavra de Deus. As promessas mais altas têm suas condições. Os mistérios mais altos têm suas condições. E Deus está te convidando. Busque. Peça. Bata na porta. Faz diferente. Vai mais. Irmãos, pela graça de Deus, pelo amor de Deus Pai, eu profetizo sobre as vidas de cada um de vocês, em nome de Jesus. Sobre todos os que aqui têm um coração de buscar a Deus apenas por conta de uma necessidade, de algo que estão precisando, que buscam a Deus por algo que desejam alcançar, por um prazer que tenham, por um sonho que querem realizar, e você suba de nível. Que você saia de uma vida que vive em função daquilo que Deus pode proporcionar, como nós falamos domingo passado. Mas que você vá além e viva uma vida no nível de discípulo, e viva uma vida num nível que anseia por querer Deus não por aquilo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Esses são os verdadeiros adoradores. Esses adoram o Pai em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura. E são esses que têm cada vez mais revelações dos mistérios de Deus. Eu sei que tem uma chave virando no coração de muitas pessoas hoje. Está vendo despertar, um confronto da palavra, Logos, está sendo uma rema no seu coração. E tem pessoas aqui sendo despertadas a mais de Deus. E dessa forma, estão abrindo caminho para os mistérios de Deus. E por fim, você quer permanecer nas remas de Deus? Existe um atalho. As remas de Deus, elas vêm com propósito e responsabilidade. As remas de Deus, elas vêm para promover vida e salvação. Ela tem um propósito. Ela tem um objetivo. Por que que Jesus falava ao sinal de Deus? Tem umas coisas que acontecem... Deixa quieto. Deus vai dando sinais. Ó, daqui a pouco ela vem aqui. Por que que Jesus fala algumas coisas para os discípulos e não para a multidão? Porque a multidão não vive o propósito e não se entrega a maiores responsabilidades. Porque níveis mais altos estão atrelados a uma vida entregue ao propósito e a pessoas que se disponibilizam nas suas responsabilidades de acordo com esse propósito. Isso vai levar você a viver mais de Deus. Isso está além dos sentimentos, além dos pensamentos. Isso vai muito além. Deus quer levar você ao nível mais alto de conhecer os seus mistérios. Mas tudo começa pela palavra Logos. Percebeu que essa palavra está sendo uma sequência da semana passada?
Deus quer abrir o caminho da sua vida aos seus mistérios, mas é necessário uma decisão. Falei que ela daqui a pouco vinha aqui, daqui a pouco ela pisa aqui. Mas é necessário a você uma decisão de se entregar a Jesus mais, mais. Um coração que permanece e se desapega. Nos próximos domingos, nós vamos falar sobre algumas coisas que a gente talvez precise remover para alcançar essas remas. Ou talvez a gente já vá falar sobre como que essas remas vêm, eu não sei. Mas esses assuntos virão para a gente entender melhor. Mas a pergunta dessa noite aqui é simples. Agora entendendo que os mistérios de Deus, as remas de Deus, o revelar de Deus, a luz para as decisões, a intensificação do seu propósito de vida, a direção do Senhor para a sua profissão, a transformação de Deus no seu interior, o ser levado a uma vida mais cheio da sua presença, o ampliar os ouvidos espirituais, abrir a visão espiritual, o ser expandido na sua percepção espiritual, são as remas, partem de uma fome da Logos. E a palavra Logos, ela nos limpa. O que é isso na prática? Nós somos transformados na nossa estrutura. A palavra nos confronta nas nossas atitudes. Ela revela os pecados. Ela mostra os erros. Ela nos lapida. E se você hoje estiver na condição de ser uma pessoa que está disposta a falar para Deus, Senhor, pode me curar, pode me limpar, pode me podar. Eu quero mais da tua presença, eu quero mais dos seus mistérios, eu quero mais das suas remas. Eu quero ser mudado à tua imagem e semelhança, conforme a tua palavra diz. Eu quero crescer nesse propósito. Eu reconheço que tem áreas que eu não vivo com a mentalidade nobre, sacerdotal, real. Eu quero crescer nessa intensidade. Jesus, toma conta da minha vida. Eu abro meu coração completamente para ti. Eu quero entrar em novos níveis. Eu tenho feito isso, eu tenho feito essa oração. Praticamente todos os dias. Eu quero mais. Quero ser podado. Essa palavra de João 15 eu já li centenas de vezes. Eu estou vivendo uma etapa que, quanto mais eu leio, mais água do céu jorra. Como nunca antes. Aquela brincadeira que eu falei antes, que abre-se um portal de Nárnia, está acontecendo. E transformações no interior acontecem e as realidades exteriores também. Corações assim Deus busca. Estão abertos à sua palavra, ao seu querer. Homens e mulheres que estão dispostos a ir em níveis mais altos. Você está percebendo que a palavra de hoje, como dos últimos domingos, não tem sido fast food? Porque você não está recebendo a coisa pronta. Você está recebendo os ingredientes, todos os utensílios, toda a estrutura, a receita, e ainda tem a pessoa do seu lado, que é o Espírito Santo, para ir te ensinando como usar. E tá falando para você, vai lá que eu vou te ensinar a juntar isso tudo e fazer muito fruto.
É isso que Jesus está ensinando para nós, para mim e para você. É uma palavra desafiadora, mas nem é tão desafiadora assim. Porque coisas que são importantes para nós, a gente investe a nossa vida, sim ou não? A gente investe dinheiro, a gente investe tempo e investe energia. E Deus está procurando pessoas que querem colocá-lo no seu mais alto grau de importância. O tesouro precioso e a pérola de grande valor. E querem viver níveis sobrenaturais da sua presença. Querem viver os seus mistérios. Abrindo caminho para esses mistérios. E eu termino citando o João 15:7. Tem um mistério aqui. E eu vou deixar esse mistério estilo série de Netflix. Para você ver o próximo episódio. Que está escrito lá em João 15:7. E vocês, se permanecerem em mim, e as minhas palavras, remas, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar?